Boa noite, sejam bem-vindos de novo. Hoje a nossa aula é de aspectos antropológicos. Nós vamos continuar estudando os precursores da educação, né? Hoje a gente vai estudar Maria Montessori, que foi uma médica italiana, inclusive a primeira mulher a se formar em medicina na Itália, né? E ela também foi pioneira quando a gente fala no campo pedagógico, em reforçar a teoria de que se fossem dadas condição para a criança, né, a criança consegue se autoeducar. Ou seja, o papel do professor, ele é mais de um tutor. Ela reforçava a teoria de que o professor não era responsável por encher a criança de conhecimento. Se ele conseguisse criar um ambiente dentro da sala de aula que fosse estimulante, que fosse propício, a criança ela tinha condições de ir se desenvolvendo, né? Com mais facilidade e de acordo com a capacidade dela mesma. Ela defendia, como médica, ela tinha uma visão também muito biológica do desenvolvimento humano. E ela afirmava que o desenvolvimento da criança, ele acompanhava o desenvolvimento biológico, o desenvolvimento cognitivo, né? Ele acompanhava o desenvolvimento biológico, ou seja, que a criança passava por fases de desenvolvimento, que essas fases precisariam ser respeitadas, né? E que o professor, ele atuando como um mediador desse conhecimento, né, como um tutor, ele ia facilitar esse processo para a criança, desde que ele conhecesse essas etapas e respeitasse todo esse processo, né? Outra coisa que foi muito importante que Montessori fez, inclusive é um dos métodos ainda mais utilizados, né, o método Montessori, foi criar alguns materiais. Ela criou instrumentos para possibilitar que a criança se desenvolvesse. Então, sabe, eu não sei se vocês já viram, vocês podem até pesquisar material montessoriano, vocês vão ver coisas bem interessantes. É uma placa de madeira e tem uns ferros todos tortos, assim, que a criança vai passando as bolinhas de madeira, as pecinhas de madeira de um lado para o outro. Isso é uma criação dela. Desenvolve coordenação, atenção, a capacidade de se ajustar a situações diferentes, né? Então, ela desenvolveu uma série de materiais específicos para a criança. Outra colaboração fundamental da Montessori para a educação infantil foi a redução do tamanho do mobiliário, né? Até então, o mobiliário era igual para todo mundo, eram as carteiras de adulto, né? E Montessori falou, não, a gente não pode querer que uma criança aprenda se ela não estiver confortável, né? E ela só vai estar confortável se o mobiliário for adequado para ela. Então, se ela conseguir sentar numa cadeira direito, né, se ela conseguir alcançar a mesa direito, aí ela tem condições de ter um desenvolvimento melhor. Então, ela reduziu tamanho de mobiliário, ou as peças do banheiro, foram todas. A escola começou a se adequar às necessidades das crianças. Então, tudo passou a ser da altura e do tamanho adequado para que as crianças tivessem autonomia. Porque é difícil você querer que uma criança tenha autonomia, por exemplo, para escovar o dente depois do lanche, se a pia é muito alta para ela alcançar, né? Então, tendo pia na altura adequada, a criança consegue se desenvolver, consegue fazer as ações de forma autônoma. Então, fica tranquilo para ela lidar com essa situação, certo? Então, essa foi uma contribuição muito importante da Montessori. E outra coisa que ela fala, que o professor ele teria que ser um observador desse desenvolvimento, né? Ele teria que observar
como a criança se desenvolve, para poder propor estratégias específicas para que aquela criança atingisse a plena capacidade dela, certo? Então, Montessori foi muito importante nesse aspecto de desenvolvimento, de ação, de trabalho na educação infantil. Depois de Montessori, a gente tem Celestin Freinet, né? Que, ao contrário de todos os outros precursores que nós vimos, que eram estudiosos, Freinet era um professor primário, né? Ele era um educador na educação inicial das crianças, né? Ele dizia que as crianças não tinham que ficar restrita à sala de aula. A sala de aula é um lugar muito pequeno para o tamanho da curiosidade das crianças, né? As crianças tinham que sair da sala de aula, explorar outros lugares, entender na prática o que se trabalha na teoria, né? Então ele falava que ela precisava conhecer como que a gente quer preparar uma criança, né, para que ela se insira na sociedade se ela não conhece a sociedade onde ela está inserida, né? Porque se ela fica em casa porque ela é pequena, ela não pode sair. Se ela fica dentro da sala de aula porque lá é o lugar para aprender, ela não sai de lá, como é que ele vai conhecer a sociedade para poder interagir com ela, né? Então, o Freinet, ele busca extrapolar os muros da escola. Ele vai buscar ações que se desenvolvam fora da sala de aula. Então, ele cria as aulas passeio, ele cria o que a gente chama de excursão, né? Ele começa a ensinar as crianças e vai mostrar na prática. Então, se ele vai falar sobre plantas, ele leva as crianças para fora da sala para examinarem as plantas, né? Para elas olharem, para estimular a curiosidade, porque a hora que entra e você explica ou você reforça, você já deu uma explicação, foi lá fora, viu, e você volta para tirar as dúvidas, a criança tem aquilo muito mais claro na mente dela, né? Por quê? Porque ela viu, ela manuseou, ela conseguiu entender o processo. É óbvio que nem tudo que a gente ensina a gente consegue trabalhar no concreto, né? Mas dentro do possível, né, dentro do que é possível, a gente deve explorar, principalmente na educação infantil, explorar esse conhecimento, né? Explorar essa técnica de fazer com que a criança explore o ambiente, conheça as coisas, manuseie para que elas entendam o que a gente quer que elas façam, né? O que a gente quer que elas aprendam, né? É muito mais fácil, o conhecimento fica muito mais sólido, tem mais significado. Freinet, ele era bastante adepto a essa teoria. E ele dizia também que atividades manuais e intelectuais eram fundamentais para ajudar nesse desenvolvimento. Por quê? Atividades manuais, a criança, quando começa a desenvolver atividades manuais, ela tem que se concentrar. Então, ela desenvolve o poder da atenção, da concentração, do foco no objetivo que ela está desenvolvendo. Então, isso é importante para que a criança consiga se desenvolver mais para frente. A gente precisa que as crianças tenham foco, né? A gente sabe que hoje, principalmente em dia, cada vez mais a atenção dos nossos alunos, ela é reduzida, né? Ela é menor. Então é preciso que a gente trabalhe com isso, com coisas que tragam o foco, a atenção da criança para aquilo que ela está fazendo. Então, atividades que estimulem, que reforcem, né? Que desenvolvam esse processo sempre são importantes, principalmente na educação infantil, que eles estão começando essa caminhada. Aí a gente tem dois personagens bem famosos, que são o Jean Piaget e o Vygotsky, que eles mais ou menos contemporâneos, eles eram contemporâneos, né?
viveram na mesma época, mas tinham visões diferentes. Eles a gente vai trabalhar na próxima aula, porque são pessoas que estão mais diretamente ligadas às concepções que a gente tem hoje em dia. Então, hoje a gente viu o Freinet e a Montessori que desenvolveram teorias fundamentais no processo de desenvolvimento da criança. Inclusive, se vocês tiverem interesse, tiverem curiosidade, vale a pena pesquisar uma escola de educação infantil chamada Reggio Emilia. É uma escola italiana que é referência mundial em desenvolvimento da educação infantil. Eles fazem um trabalho fantástico, né, nessa escola. E é um trabalho que vale a pena ser visto, conhecer um pouquinho o trabalho que eles desenvolvem lá, porque é um trabalho bem baseado nessas duas concepções, né? Da autoeducação e do explorar, do conhecer, do buscar o concreto para construir o conhecimento. Eles trabalham de uma forma bem lúdica e fazem uma exploração de meio ambiente, de meio que rodeia a escola, uma concepção de trabalho diferente da nossa e que é bastante interessante para a gente conhecer. Então, deem uma pesquisadinha para conhecer um pouco e a gente vai voltar a falar mais sobre isso. Então, hoje a aula era isso, era trabalhar Montessori e trabalhar o Freinet, ok? Um abraço, bom resto de semana e até segunda-feira.